Fala galera, tudo bem atletas? Está começando mais um GraiCast, o podcast da assessoria esportiva Grai Team. Eu sou o Coach Gui, professor responsável da assessoria e a partir de agora também apresentador aqui desse canal feito para você, como nós aqui na mesa, que vive e respira o esporte praticamente aí todos os dias. Aqui é de atleta para atleta e hoje temos um atleta bem experiente aqui com a gente, hein? Então vamos ter bastante resenha, superação, histórias e o episódio de hoje tá daquele jeito, galera, bem especial. O papo é com um dos pilares da Grai aí, vamos dizer assim, ó, da nossa história. É um atleta que está com a gente desde o início, até quando não existia Grai, já estava com o Guilherme lá, tá bom? Exemplo aí de consistência, disciplina, tudo nesse tempo aí e paixão pela corrida. Seja muito bem-vindo, Chico, Assis, bora lá compartilhar com a gente toda essa trajetória. Chico, manda aí, quem é você? Se apresenta pra galera aí, Francisco Assis do Vale Filho, né? Francisco Assis do Vale Filho, mais conhecido como Chico, ou como Assis, ou como Chico Assis. Já estou aqui na Grai, posso dizer, desde antes da fundação da Grai pelo Guilherme, né? Guilherme chegou até nós através da Atlantis, como professor, e deu continuidade ao grupo de corrida que lá tinha, e depois foi na sequência, né? Aí, graças a Deus, ele montou a Grai e nós viemos junto para a Grai. Veio alguns lá, uns já mais experientes atletas, né? Ana Zucca, Roberto Rigotti, Gaspa, enfim... Tem lá veio uns par deles Rafael junto com a gente. Martins, Wagner Mira, esse pessoal aí mais antigo, né? Da Grai que tá aí até hoje no grupo. Tá com a gente até hoje. Chico, você é pai, esposo, advogado. E como que a corrida achou um espaço ali na sua vida? Bom, a corrida foi incrível. Eu nem imaginava que eu fosse algum dia participar de provas, de correr. Eu voltei, eu fui jogador de basquete amador, participei de jogos regionais, pedalava só assim, como trabalho mesmo, no trabalho, para ir trabalhar, então fazia uso de bicicleta. Então joguei basquete aqui pelo clube da cidade, o Rio Branco Esporte Clube, montamos um time lá para participar de alguns torneios. Depois fui jogar basquete para o município de Nova Odessa. Mas a corrida, enfim, começou por conta de um médico ortopedista que pediu para um filho meu, que tinha escoliose, que ele tinha que fazer natação. Aí então eu fui para Atlantis, fui para uma academia levá-los para fazer natação. E o que aconteceu? Eles pararam de nadar depois de 1 ano e meio, eu continuei e ali montou um grupo de corrida. E nós começamos, eu, Zucca, o pessoalzinho mais antigo aí. E aí nós começamos a participar, né? Eu falo que quando fui fazer o primeiro teste meu de Cooper, né, os 12 minutos, eu não consegui dar 2 voltas no centro cívico. Tamanha era a minha falta de condicionamento físico total. Então vamos dizer assim, qual que é a sua idade, Chico? 63 anos, 63. Vou fazer 64 esse ano. Vamos dizer que a corrida está na sua vida uns 15 anos, assim. 15 você começou anos. Ali por volta dos 45, 2009, beirando os 50 anos. Sim. Então é uma trajetória mais recente, assim, vamos dizer, comparado ao tempo de vida, né? Bem mais recente. Eu jamais imaginei que na minha idade, 45 anos, eu fosse fazer maratona. Fizemos 7 maratonas, 2 ultramaratonas, revezando, mas prova bem difícil. Eu entrei numas ciladas aí que... Mas você lembra a primeira prova que você fez? Como foi essa experiência? Lembro, a primeira prova que eu fiz foi uma corrida em Nova Odessa, chamava Reds. A Reds, lembro. 7 quilômetros. Fiz aquela prova lá. Saía da prefeitura ali, né? Isso, saía ali da prefeitura. Mas teve também, acho que uma outra prova, acho que na sequência eu fui fazer uma prova do circuito da Volkswagen.
Em São Bernardo? São Bernardo. Lá na fábrica? Dentro da fábrica, 10 quilômetros aí. Legal. E até me assustei com o volume de pessoas, mas provas assim, tinha uma ou outra, não tinha tanta como tem Não era hoje. pipoca igual hoje, né? Não, Que explode. todo final prova. de semana tem 2, 3 provas. Antes era uma ou outra que você podia escolher, né? E esse circuito da Volkswagen é extremamente organizado. Eu lembro que foi um Etíope que ganhou os 10K lá, né? E em São Bernardo, porque depois tinha outras fábricas que também tinha essa prova. Mas nós fomos essa de São Bernardo, então foi meu primeiro 10 km, mas a primeira prova foi da Reds. E você lembra como foi essa experiência lá em Nova Odessa, da primeira corrida sua? Teve um caso foi difícil, porque a ansiedade sempre toma conta, né? Eu até falo, hoje eu falo assim, precisa participar de prova. Treino é treino, prova é prova. Não adianta, porque se você deixa de participar de largadas com mais pessoas que você não conhece, a ansiedade toma conta, parece, né? E por mais que você esteja treinado, o psicológico ali é muito importante. Então nessa prova de Nova Odessa, eu lembro que eu queria correr, mas eu não conseguia por causa de condicionamento mesmo, né? Não tinha. Você queria entregar mais, mas não tinha condicionamento. Não tinha condicionamento. E eu lembro, foi super engraçado, que eles estavam entregando uns saquinhos, né? Um era de água e tinha um outro que era um preparado com açúcar lá. E eu peguei um saquinho e falei, é água. E apertei na cabeça e no fim não era, né? Eu corri assim 4 quilômetros da prova tudo melado, porque eu fui me refrescar com aquele saquinho, né? Então, tem alguns casos aí que aconteceu em provas justamente por quê? Por causa do cansaço, por causa de fadiga, você passa a não ter raciocínio, né? Sim. Então é muito difícil. Ô Chico, e fala pra mim hoje, a corrida tá presente aí em 15 anos na sua vida praticamente, e o que a corrida representa pra você hoje? Depois de tantos anos aí fazendo a corrida de rua? A corrida, ela é muito importante na minha vida, porque eu vim de um histórico assim de medicamentos controlados, depressão, ansiedade, né? E vinha com acompanhamento médico e eu comecei a participar da corrida, enfim, e a corrida fez com que essa vida de remédio controlado não fizesse mais parte do meu dia a dia. Eu falo que faz hoje em dia parte, porque ainda eu até guardo uma caixinha de tanto remédio que eu comprava, eu guardo uma caixinha, ó, pessoal. Às vezes essa caixinha tá lacradinha, já tá até vencido, mas é Ansietec, era um dos remédios. As outras caixas eu doei. Mas então às vezes eu vejo isso aqui no meu armário, quando eu tô com bastante, assim, cansado, desanimado, eu olho pra caixinha e falo, opa, vamos lá, não posso deixar a coisa parar, né? Então é como um incentivo para mim eu lembrar o quanto que eu tomei de remédio para controlar a ansiedade, para controlar a depressão. E então o que melhorou na minha vida a corrida, o esporte como um todo, foi muito importante para mim, né? Ajudou até no convívio familiar, no trabalho e, enfim, você passa a não ter aquela vida desregrada, né? Você passa a ter um pouco mais de regra. A turma fala assim, você passa a ser chato. Não é chatice. É que você, por exemplo, evita de consumir um pouco mais de álcool numa véspera de prova, numa sexta-feira que você tem um naturalmente treino. A corrida vai ensinando. Naturalmente vai te ensinando, vai te regrando ali para aquele caminho, para um caminho mais saudável. Legal, Chico. E se a gente tivesse um muro aqui, o Chico antes da corrida e pós a corrida, como era você antes e como é você hoje? Bom, eu tinha mais excesso de peso do que eu tenho hoje, né? Não conseguia subir 40 degraus, 4 andares, eu conto, são 44 degraus para chegar até o meu apartamento. Eu não conseguia, era um desespero. Então, hoje, eu me sinto muito melhor do que eu era há 10 anos. 15 anos atrás. Com bem mais idade. Com bem mais idade. Às vezes eu me cobro do coach aí, que alguns testes de Cooper que a gente tem que fazer, eu falo, nossa, eu não consegui chegar, mas
Ainda até eu ouvi no último aí, falou assim, mas o importante é que a sua idade está aumentando e você está mantendo. Sim. Então isso, nossa, para mim é uma felicidade, né? É felicidade, é uma satisfação de todo esse empenho que a gente tem na corrida. Vamos lá, Chico, você está na GRAI desde o início, e ali como aluno da Atlantis, aluno do Guilherme, depois aluno da assessoria esportiva GRAI Team, e como é acompanhar esse crescimento da equipe desde o zero? É uma satisfação. Ao longo do período. Ao longo do período é uma satisfação, porque eu lembro do Guilherme, do coach Guilherme, quando ele se achou que tinha que fazer a primeira prova. Nós vamos organizar uma corrida, que foi a Eco Friendly. Isso. E nós corremos atrás de patrocínio, atrás do Tivoli, enfim, corremos atrás de desenho de camiseta, de patrocinador para camiseta. Então foi um evento assim que eu falei, meu Deus do céu. Era o Guilherme e o Paulo Henrique Gazeta, os dois juntos, né? Eles se tratavam como amigos, um chamava de gordo, né? Eu não sei porque era gordo, mas enfim. Então foi uma satisfação muito grande de ver aquele evento e o sucesso daquele evento. Aquilo foi muito legal. E depois a gente foi vendo o Guilherme, a evolução do Guilherme. Os primeiros anos foi mais acanhado, Guilherme muito mais preocupado, né? Mas foi evoluindo e a gente vê a satisfação, né, de ver quantas pessoas estão. Hoje eu sinto que eu não conheço todo mundo que está na GRAI, a gente não tem os nomes das pessoas que entram, então, mas todos esses anos a gente só viu evolução e é fantástico, porque quando era a GRAI era meia dúzia, 10 alunos, 15 alunos às vezes, né? Mas mesmo assim, o Guilherme ali empenhado, trazendo coisas novas, trazendo planilha de treino. Antes a planilha era uma, depois ele já passou para um outro programa que melhorou bastante. Então é uma satisfação muito grande. Legal, Chico, legal. Fico feliz aí de ter você e outros alunos desde o início. Isso prova que eles gostam mesmo da GRAI, hein? Eu sou meio assim, né? Eu tô um pouco afastado, a gente às vezes tem altos e baixos na vida, né? Problemas que você tem que se afastar, então às vezes eu me afasto do treino presencial, mas eu vou cumprindo a planilha ali. Mas como experiência, eu falo assim, treino presencial precisa participar, porque os amigos puxam você. Você tem lá a planilha que você tem que seguir, mas você começa sempre a mirar um ou outro ali, você tenta buscar ou tenta acompanhar, isso é muito importante. Acaba tendo referência, né? Acaba tendo referência. E o pós-treino também, aquela resenha, aquela risada, aquela aliviada do dia, né? Satisfação. Ô Chico, e na idade que você está hoje, há 15 anos correndo, igual você falou, devido a alguns acontecidos, como é normal, todo mundo tem, às vezes você está um pouco mais empenhado, às vezes um pouco menos empenhado, às vezes você tem que mudar um pouco a rotina, trocar o horário, e como que o que te motiva a manter essa constância? O que faz você? Um dos motivos é o Ancitec. E que mais? O Ancitec, outro motivo é o tal da bolinha vermelha. O que é essa porcaria dessa bolinha vermelha? É lá no Training Peaks? No Training Peaks, aquela bolinha vermelha. Eu falei, nossa senhora, não é possível que Você abre o aplicativo, Você abre o aplicativo, tá vermelho. Não, isso faz também com que eu sou muito... Caxias de treino. Caxias de treino, no sentido assim, olha, de um jeito ou de outro eu tenho que treinar. Eu fico muito chateado aquela semana que eu não consigo treinar. Às vezes eu até antecipo o treino, porque eu sei que o dia seguinte vai ser mais cheio de compromissos e tudo mais, compromissos familiares, compromissos com o trabalho, filho e tudo mais. Então eu tento antecipar para não deixar de fazer. Para não deixar de fazer. Então isso me motiva também. Assessoria motiva você a treinar. Uma coisa é você sozinho, sem assessoria, sem planilha, sair de casa às 6 horas da manhã,
enfrentar tempo, né, as intempéries, chuva, frio e tudo mais. E agora com a planilha você está ali, com a assessoria você está ali, a cobrança vem. E outra coisa é você ter um objetivo. Prova. Você tem que se inscrever. Hoje eu estou inscrevendo em prova de 10, 14, 15 quilômetros. Mas o interessante é sempre você se desafiar, lançar um desafio para você. Sempre estar participando, ter uma meta. Ter uma meta, porque aí te leva a treinar, a ficar mais regrado na sua alimentação, na sua vida como um todo. Isso motiva você. E quando você consegue levantar da cama ou calçar uma meia sem precisar se apoiar, eu falo tudo isso numa idade de 60 anos acima, é motivo de alegria, né? Alegria, porque se a gente pega um histórico assim, eu lembro até hoje, por exemplo, você pega tipo há 20 anos atrás, alguém que tinha 60 anos era muito velho. Muito velho. Hoje uma pessoa de 60, até no podcast anterior com a Carol, que ela falou do pai dela de 60 anos, que dá na cabeça dos menininhos de 18, entendeu? Sim. 20 anos. Então hoje muita coisa mudou, né? E, então, assim, hoje as pessoas procuram mais essa qualidade de vida, essa longevidade, o tempo de vida do indivíduo, do modo geral, aumentou muito. Sim. Então, assim, hoje você vê cada vez mais pessoas mais experientes, mais de idade, praticando muita atividade física. Porque é uma vida mais longeva, né? Eu vou assim, eu tenho que voltar aí na minha médica, na minha geriatra lá e tal. Mas ela sempre, quando eu ia lá, ela falava assim, o que você tem em mente? Eu falava, tem uma maratona. Você tá louco? Você acha que você... Até onde você vai com essas coisas? Eu falava, até onde minha saúde permitir, né? Eu não vejo muita idade. Eu não me considero uma pessoa idosa. Eu me considero uma pessoa com 63 anos. Um homem com 63 anos. E eu... não é querendo me gabar, com 63 anos eu faço muitas coisas que meus filhos com 23, 29 anos sequer conseguem imaginar fazer. Eles não conseguem, tanto que eles assustam. Eu chego em casa, pai, quanto que foi o pedal hoje? Foi 100 km, foi 93 km, né? Enfim. Então, para eles, tudo isso é absurdo. Para mim também, antes de começar a correr e participar de assessoria esportiva e tudo mais... Era muito distante. Era muito distante, era inimaginável. Não imaginava um negócio desse. Jamais. Então, hoje, a questão de saúde, ela vem em primeiro lugar. Qualidade de vida, né? Eu tenho hoje uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha 15 anos atrás. De poder abaixar, levantar, calçar uma meia, calçar um sapato. Atividades básicas do dia a dia. Básicas. E eu prezo muito e eu falo para as pessoas. Você imagine com 70 anos sem fazer atividade física. Não importa o que seja, mas tem que fazer. Tem que ter condicionamento. Condicionamento físico, coração, enfim, tudo. Musculação. Porque a partir do momento que você para de ter qualidade para fazer as condições básicas do dia a dia, você já não tem uma qualidade de vida adequada, né? Não tem. E é incrível. Uma semana que você tem uma lesão, 15 dias que você tem que ficar ali de resguardo por conta de uma lesão, o seu corpo já cobra. Já pede também. A mente já, a cabeça já, até o psicológico já pede, né? Que tá faltando aquilo para você. Ô Chico, e eu costumo dizer, né, principalmente, eu acho que 100% dos alunos da equipe não vivem da corrida. Então a corrida é como uma atividade física mesmo, presente no dia a dia, é como um estilo de vida, é como uma opção de exercício, uma opção para manter a qualidade de vida. E eu também me considero neste meio, eu costumo falar muito que a gente é um atleta da vida real, né? Que a gente faz de tudo, né? A gente treina, trabalha, tem família, às vezes estuda, tem os compromissos com os amigos e tudo mais. E como é essa rotina sua aí? É louca também? Como você faz para bem doida. Como você faz para encaixar esse tempo para você na sua semana?
uma coisa assim que eu admiro na assessoria são os casais, né? Tem alguns casais exemplos ali na assessoria que eu olho assim e falo, pô, que legal, né? Esposa, o marido, a mulher juntos, né? Correndo, né? Quando você tem, por exemplo, a família que não participa desse mesmo ritmo de vida, de esportes, é uma coisa assim que você tem que tentar organizar. Por exemplo, sábado, tenho que treinar cedo. Bom, mas então eu já deixo o café pronto, já deixo tudo em ordem para não ter reclamação. Porque isso não é fácil. Para não ter problema. Não ter problema. Filho é a mesma coisa. Filho tem uma coisa ou outra. Hoje os filhos já estão grandes, graças a Deus eu já não tenho essa preocupação. Tem preocupação? Sim. Mas as preocupações são outras. As básicas já se viram. Já se viram, mas eu tive tudo isso lá atrás. Filho que, né, eu tinha que levar à escola, participar de reunião, de escolas e tudo mais. Então, e o trabalho também, que hoje, depois da pandemia, muita coisa melhorou em alguns aspectos. Por exemplo, advogado tinha audiência presencial. Hoje 90%, 99% das audiências são telepresenciais. Então eu não preciso mais de deslocar em cidade para outra cidade, fazer audiência, viajar e tudo mais. Hoje isso foi um facilitador. Mas a rotina para ir treinar é sempre assim. Eu falo que eu me chamo o Chico Sacolinha. Porque eu não vejo advogado na cidade andar com tanta bolsa, indo trabalhar e voltando de casa. É cabide com roupa, é bolsa, sacola de academia, com tênis, com shorts. Eu tenho troca de roupas lá que eu nem sei. Às vezes eu já nem guardo na gaveta, eu já vou enfiando tudo na bolsa para poder sair. Já tenho que acertar tipo de comida que eu vou, se eu vou almoçar em casa, se eu não vou, se eu vou almoçar fora de casa. Então tem toda essa rotina comum. E se você não se organizar nisso daí, você não consegue também treinar adequadamente, né? Show, Chicão. E depois dos 60, Chicão, o que mudou na sua forma de treinar e encarar a corrida? Como foi isso? É difícil assim, que nem eu... Fico até emocionado de falar, porque com 60 anos, com 50 minha vida não mudou muito. Com 60 anos eu acho que eu senti um pouco mais responsabilidades, né? Mais preocupação com a saúde, procurar mais fazer os exames necessários. Até eu conversei com uma médica que corre também, participou da corrida de domingo aí da etapa Pague Menos americana. Até eu conversei, nossa, preciso te procurar, preciso marcar uma consulta com um cardiologista. Então a gente tem um cuidado a mais. Então isso mudou. Então qualquer dorzinha você fala, opa, é um sinal amarelo e você tem que procurar. E isso, nos 60 anos, a minha preocupação aumentou em relação a isso. Em relação à corrida, a gente depara aí com uns canela fina aí nas provas, né? Porque se eu falar assim, às vezes você tá correndo, você fala, pô, esse cara tem mais idade que eu e tá bem, né? Será que eu consigo acompanhar e tal? Então você se coloca ali também, você se cobra mais. Então essas coisas vieram para ajudar até a transpor essa dificuldade de idade, né? E eu vejo, quando estou ali na hora para largar a corrida, eu fico olhando para um, para outro, falando, e aí, né? Quem eu vou me espelhar? E às vezes eu acabo me espelhando em pessoas erradas, né? Assim, pessoas que eu falo assim, não, esse dá para eu acompanhar, e eu às vezes não consigo acompanhar, né? Mas a gente vê muitos jovens também, obesos, que estão aí começando, e que a gente fala assim, olha, essa pessoa ela vai ter dificuldade na prova, né? Enfim, mas com 60 anos, na corrida, parece que eu tô querendo mais fazer desafios, procurar maiores desafios, né? Eu falo que o Coach Gui, ele me põe em cada cilada, que no fim eu acabo ficando só remoendo aqui, eu quero voltar nessa prova. Uma das maiores ciladas que o Coach Gui me colocou foi fazer a BR-135.
Nós falamos dela também. Essa foi uma cilada, mas é uma cilada tão boa que no momento da prova você fala assim, eu não vou mais participar disso. E você termina a prova querendo fazer inscrição para a próxima. Então são coisas assim. E nos 60 anos, essa vontade não saiu de mim. De querer fazer esses desafios novamente. E propor esses desafios. Isso é muito legal, até fortalecer. Ô Chico, e fechando esse tema que a gente está trabalhando aqui agora, o que você diria para as pessoas que acham que já passou da idade para correr? Por exemplo, tem 60 anos, já não serve mais para correr. Que dicas poderia dar para essa galera? Pensa assim, pensamento errado, luz vermelha para esse pensamento. Eu falo porque não tem idade para começar a correr. A não ser que a pessoa tenha assim, algum problema muito sério de saúde, alguma orientação médica, porque lógico, a gente tem que ouvir os profissionais, né? Cada qual na sua área, mas a gente tem que ouvir. Se você tem aí um problema sério de coração, por exemplo, lógico que você vai ter que primeiro cuidar disso para depois começar a se enveredar para uma prova, para uma corrida, né? Mas começa caminhando. Assim como eu não conseguia dar 2 voltas de 400 metros no centro cívico sem ficar quase desfalecido ali, né? Eu acho que as pessoas não têm idade para iniciar no esporte. É muito bacana. Seja natação, seja corrida, seja bicicleta, ciclismo, é muito gratificante. Então, eu dei uma volta na quadra da minha casa, ótimo. Eu dei 2 voltas na quadra da minha casa, excelente. E eu tenho assim exemplos que eu conversei com a pessoa, falei assim, corre um pouquinho, caminha, corre outro pouquinho, caminha. Então, mas não deixa de começar. Não importa a idade, se você tem 70, 75 anos. Eu, do jeito que eu tô, quero correr, nem sei até quando. Uma vez um personal me falou na academia, assim, falou assim, nossa, você vindo treinar na época de pandemia. Rapaz, quando você tiver mais de 90 anos, você vai estar dando show aí ainda, né? E eu falei assim, eu espero, se Deus quiser e me permitir que com 90, 95 anos eu esteja participando de provas, se graças a Deus nada me acontecer, eu vou seguir em frente. Minha tendência não é parar. Eu acho que as pessoas têm que usar isso. Eu vejo pessoas bem mais velhas que eu, com condicionamento físico muito melhor do que o meu, e nessas pessoas eu me inspiro. E eu sei que tem pessoas que se inspiram em mim também. Isso é muito bacana. Você vivendo todo esse ambiente esportivo, de provas e tudo mais, você vai sendo inspiração para as pessoas e você também se inspira em outras pessoas. Isso é muito bacana. Inspirar em pessoas mais velhas, em amigos meus aí da assessoria que participam de desafios, de ultramaratonas. Então você fala assim, meu Deus, olha que legal. Isso é bacana, né? De ver, de participar daquele resultado, daquela superação. Isso é muito bacana. Vamos lá, já que você falou de inspiração, de legado, vamos partir para isso então. Chico, você que é um dos atletas mais antigos, aí, vamos dizer, experiente da equipe, provavelmente você também é referência para os mais novos, né? Sim, espero. E como é sentir-se nesse papel de referência? Sentir nesse papel de referência é sempre você dar o melhor de você, que nem na prova de domingo. Eu pedi um selinho para colocar, que eu achei uma coisa fantástica, aquele mural com o nome dos participantes e colocar o adesivinho e tal. E aí uma hora eu vi concluir a prova, mas não foi só concluir a prova. Eu dei o meu melhor, eu fui pedir outro adesivo para você, o azul. Só o vermelho para mim, olha, eu tô até emocionado, fico até arrepiado. Só o vermelho para mim, não. Não bastava. Não bastava. Por quê? Porque eu dei o meu melhor. E ainda o Fábio Souza passou por mim e falou, vamos Chicão, vamos Opalão, né? Me dão um apelido de Opalão, né? E eu tava brigando com a minha ansiedade. Não encaixava a minha respiração, a minha passada. Por quê? Por falta de prova. Falta de participar em provas. Escrever em provas.
Isso eu vi que é uma carência minha. E acho que para todos isso. Porque uma coisa é você largar num treino, né? Soltar o relógio e fazer o treino. Outra coisa é dar a largada e você sair no meio de toda aquela multidão. Então eu fiquei ansioso. E a minha respiração foi só encaixar depois do segundo quilômetro. Já estava ali na Avenida Armando Salles. Ali encaixou a respiração. Ali eu falei assim, agora eu vou ter que dar o meu melhor para recuperar o que eu não fiz no início da prova. Então, além de completar, eu senti que eu dei o meu melhor. E sempre assim, no treino, tem lá, eu sei que às vezes eu vou além daquilo que está no treino, mas eu procuro sempre dar o meu melhor. Então, eu espero que isso sirva como inspiração para as pessoas. Com certeza é inspiração, Chico. E fala pra mim, alguém algum dia já chegou em você e falou que você é inspiração pra ela? Eu fiquei emocionado. Como foi isso? Foi isso, falou assim, eu tenho uma menina que acho que nem sei se está na Graia ainda hoje, mas ela chegou e falou assim, nossa, quando eu corri minha primeira prova, eu vi que você mantém uma cadência do início ao fim, você me inspira de ver você correndo e manter uma cadência na prova. Recentemente eu fiz o treinão ali do Tivoli, também uma pessoa falou assim para mim, que gostoso eu ver você correndo, porque na subida você mantém o seu ritmo, o mesmo ritmo na descida. Ela falou, então é inspirador. Que legal. Ver você fazendo isso. E eu fico mais feliz, né? Ainda, né? Porque até tinha a Marcela completando lá 23 anos de idade, e eles fizeram a provinha, fizeram toda a camisetinha lá, achei legal pra caramba. Todo mundo fazendo os 23 quilômetros. Aí eu brinquei até com ela, com as meninas lá, falei, em setembro tem meu aniversário, 64 quilômetros. Aí eu falei, não, mas pode revezar. Mas é uma brincadeira, eu acho muito bacana isso, pessoal, que nem... Eu também falei que eu já não tá dando mais, já é 37. Eu participei do aniversário do Eber, né, 47, eu vi até o podcast dele com a camiseta de 47, e foi um sufoco terminar aqueles 47, não foram fáceis não, né, o dia muito calor, muito quente, mas eu acho bacana tudo isso. Então, essas pessoas que me veem e ouvem falar, né, às vezes eu nem a conheço, mas escutam um amigo da assessoria falar, mas ele já fez maratona, ele já fez uma ultramaratona, e nossa, isso é gratificante, né? Às vezes acontece isso até comigo, porque às vezes o aluno vem, né? Vem ser aluno da GRAI conversando comigo, né? Aí quando descobre que eu já fiz maratona, já fiz Ironman, já fiz ultramaratona, tipo, ele fica tipo perdido, sabe? Tipo impressionado, é isso. É um deslumbre, né? E pra gente que fez tudo isso, assim, lógico, foi difícil, foi dolorido, mas foi um processo natural, né? Foi. É um processo natural. E é normal, é normal. E o que eu tento passar é que se eles se dedicarem, eles vão conseguir fazer também, né? Tudo isso. E uma vez, assim, quando você perguntou lá atrás a primeira prova que eu fiz, a primeira prova da Reds em Nova Odessa, 7 km. Aí quando eu falei, cheguei todo entusiasmado que eu tinha feito 7 km, falei uma pessoa, ela falou, nossa, mas 7 km é como correr daqui até Sumaré. Porque essa pessoa era de Sumaré, né? Sim. Eu falei, é verdade. Então, aí você fala assim, bom, eu já fiz maratona, né? 42 quilômetros. Bom, você vai até Campinas, um pouco além, né? Você vai vendo, você vai colocando as distâncias, assim. Eu fiz um treino de pedal esses dias, né? E acabei, eu fui para um churrasco com a família, né? O cara falou, você pedalou quanto? Eu falei, pedalei 170 quilômetros. E depois eu corri mais 8. Ele, quê? Você foi até São Paulo? Falei, não, eu não fui pra São Paulo. Eu fiquei aqui, mas deu 170 quilômetros. Aí as pessoas ficam impressionadas mesmo. Chicão, o que te orgulha dentro dessa trajetória na corrida? O que te traz mais de orgulho aí pra você nessa trajetória hoje? Orgulho, primeiro de tudo, eu vibro sem puxar saquismo, né? De participar de uma assessoria que está sempre em evolução. Isso eu tenho orgulho, já falei isso para você várias vezes, que eu me orgulho
e ver você, onde você está hoje e de onde você saiu há 10, 11 anos atrás, né? Com a GRAI. Isso é um orgulho, uma satisfação. Eu me orgulho de me olhar no espelho, né? Que tem uma pessoa que sempre fala assim, toda vez que eu olho no espelho parece que o espelho está sempre, né, diferente. Todo dia é um espelho novo, né? E eu vejo assim que o espelho para mim ele não foi um vilão, ele está sendo diante de toda essa vida. Está sendo generoso. Generoso. Então é um orgulho pra gente olhar no espelho e falar assim, pô, que generoso esse espelho está sendo comigo, né? Por mais que a gente saiba o quão difícil todo é levar essa vida, né, de trabalho, de família, de esporte e tudo mais, né, vida social, e adequar tudo isso daí. Então, isso é gratificante, além de eu mesmo me orgulhar daquilo que eu faço. Eu tenho orgulho daquilo que eu faço. E ser orgulho, e as pessoas têm orgulho também de me ver feliz, porque antes de tudo o que você busca na qualidade de vida é uma vida feliz. Felicidade. É a felicidade, né? Então isso é muito legal, é muito gratificante. Ô Chico, sem você perceber, você já falou aí várias vezes, indiretamente você vem construindo um legado assim, vem deixando algo, vem deixando mensagem. E o que você espera deixar assim pra galera? Eu acho que todo mundo deixa um legado na vida, né? E às vezes esses legados, esse tipo de legado às vezes é um legado bom, construtivo, que você deixa para as pessoas. Eu falo que a vida se a gente não viver de uma forma satisfatória, o legado que você tem a deixar não é exemplo para nada. Para nada. Mas se você tem uma vida regrada e uma vida ativa no esporte, eu acho que o seu legado é um legado bom. Construtivo. Você deixa uma coisa construtiva. Eu vejo a juventude aí participando de provas e tal, e você fala assim, olha que bacana, está começando o legado dela. O meu legado, qual é o meu legado durante esses 15 anos de corrida? Acho que para as pessoas, para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, acima de tudo, se fala assim, que nem eu convidei várias vezes a praticar um esporte, o filho mais velho até começou, fez algumas provinhas, participou um pouco da GRAI, mas no fim não era, aquele momento de vida talvez não era aquele momento que eu devia ter convidado, enfim. Mas isso tudo, eu falo assim, é legado que você deixa. Pelo menos amanhã depois você fala, essa pessoa fala assim, pô, mas hoje você tá assim por isso. Eu falo, mas isso também esteve a seu alcance. Porque correr hoje, um tênis, um bom tênis, uma roupa confortável, você corre. Simples, né? Por mais que tenha, por exemplo, equipamentos, acessórios que custam caro e tal, mas acho que é um dos esportes mais baratos que tem, mais acessível. Então, você deixar um legado de uma pessoa que teve uma vida esportiva ativa, eu acho que para mim é muito satisfatório. Legal, Chicão. O que é esses chapeuzinhos que você trouxe? Esse chapeuzinho que eu trouxe é assim, a turma me localiza com boné nas provas, né? E esse boné, eu acho assim, tem o Renan Brichese, né? Ele falava assim, aquele bonezinho, o rapaz de bonezinho laranja, né? Esse boné foi um dos primeiros que eu tive, que eu participei das primeiras maratonas, foi com esse boné laranja, né? E pela minha estatura, então às vezes em prova, em corrida, eu lembro que lá o Brichese... Você é visto de longe. Visto de longe, né? Então o Brichese ainda que falou, aquele bonezinho laranja, você vê o bonezinho laranja, olha lá, o Chicão tá lá, né? E num caso, uma vez na maratona do Chile, né? Que ele falou assim, lá em Santiago, ele falou assim, no quilômetro 14º eu vou estar lá tirando foto de vocês, tal, filmando vocês, né?
Mas infelizmente naquele momento, todo mundo passando lá no 14º, cadê o Briquese? O Briquese dormiu no metrô e foi embora, né? Ele passou. Depois ele teve que pegar o metrô de volta, né? Eu falo assim, ele falou, aí o boné laranja já tinha ido, né? Então esses bonezinhos eu falo assim que esse aqui começou, foi a primeira maratona que eu fiz no Rio de Janeiro. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, eu, Rafa Martins, Guilherme, Guilherme Parolin. Fizemos a maratona. Fizemos a maratona do Rio. Eu lembro que quando eu cheguei em Copacabana, você tava lá com coquinha, gominha. Eu falei assim, que bacana, né? Isso eu acho que foi em 2013. Faz tempo já. Faz né? bastante. Faz tempo. Depois participei lá de meia maratona. Em 2023 eu fiz a maratona também lá no Rio de Janeiro, na sua presença lá, que foi muito bacana. Que foi que eu quis fazer uma maratona sub-4, né? E eu consegui fazer com 3 horas e 56 minutos. Né? Então foi muito legal. Embaixo de muita chuva, quer dizer, tinha todo um contra, mas mesmo assim foi legal. E eu lembro que você estava com uma bicicleta lá e tal, veio do meu lado, aquilo me deu uma empolgação. E eu falei, não, vamos lá. E foi superação também, né? Superação, foi muito legal. Que legal, Chico. Falando dessas experiências aí, então de maratona, você fez Chile, Rio... Fiz Mendonça na Argentina. São Paulo, que eu fiz... A Especite. No Rio fiz, acho que foram 2 maratonas. No Rio, São Paulo. Uma vez eu fiz uma maratona treino que foi em Campinas, né? Sim. Que eu fui lá para fazer 37 km, 35, que era a planilha de treino. Eu falei, não acredito, né? Que eu acabei completando os 42 porque eu queria pegar a camiseta finisher. Então, até o Wagner Mira falou, nossa senhora, né? Eu falei, não tem. Esse que é o perigo de usar a prova para treino, tá vendo? Vamos ver. É complicado. E qual dessas maratonas, assim, foi mais marcante para você, Chico? Bom, a primeira, logicamente, foi marcante. A gente nunca esquece, né? Nunca esquece. A primeira maratona nunca esquece. Porque quando eu e Parolin, nosso volume de treino na semana foi acho que no máximo 30 quilômetros. 32 quilômetros. O longo, você fala. O longo. O volume, lógico, tinha uma quantidade maior. Um agregado maior. Mas aí, quando eu e o Parolin, a gente tava junto, nós entramos no 33º quilômetro, ele falou assim, agora, daqui pra frente, é tudo novidade pra nós, né? E aquilo me marcou, né? Eu falei, verdade, porque o volume era muito grande, expressivo. Na semana de treino, mas não tínhamos conseguido fazer acima de 32 quilômetros. E quando passou 34, 35, falou, putz vida, que bacana. Era tudo novo. Era tudo novo. E isso é legal pra quem tá assistindo também, que você não precisa correr 42 igual o Chico fez pela camiseta de finisher pra provar que você tem que fazer 42. O importante do treinamento é o agregado, é tudo que você faz durante a semana. E a gente, é difícil entender isso. Uma hora aprende, né? Aprendeu. Ô Chico, e você deu uns spoilers aí no começo da nossa conversa eu acho que foi não foi minha primeira, eu não lembro. Mas da ultramaratona que nós fizemos junto aí de revezamento, a BR-135. Essa prova. Que é Ultra Brasil Triathlon, né? Que são 217 quilômetros. Tivemos a companhia da Carol e do... Não, quem fez? Eu fiz revezando... Não, vou ver você, o Paulinho, né? A última fui eu, Paulinho, o Guilherme Teixeira, o Guile, e eu, Paulinho, o Rafa Martins. O Rafa Martins. O Chico, né? O Chico que não foi. O Chico não foi porque teve dengue. Ele tava com dengue, acusou dengue 30 dias. Isso foi no primeiro ano, primeira vez, que nós fizemos 2 provas daquela. Então, a primeira vez nós fizemos só em 3, porque nós íamos revezar em 4. Quando vocês fizeram em 3, eu fiz em dupla com a Carol. Você fez em dupla com a Carol. E no ano seguinte, fui eu, o Paulo, a Ádia e o Guilherme. O Rafa foi na primeira vez. Na primeira. O Guilherme Teixeira, a Ádia, o Paulo e eu, né?
Os 4. Aí nós revezamos, fizemos um revezamento completo. Mas no primeiro ano nós fizemos só em 3, foi super puxado. O Wagner Mira foi de apoio. E agora você quer fazer de novo ano que vem, né? O Renan Perini, o Perini foi também nos 3 lá, que eu lembro até hoje, eu estava no bar do Constantino, já pronto, debaixo de chuva, né, pronto para subir o sabão. Aí chega o Perini lá e falou assim, não, eu não estou fazendo subida, eu quero subir o sabão. Eu falei, quero fazer força. Quero fazer força. Eu falei, não tem problema. Eu falei, vamos lá, eu te espero depois do sabão. E aí foi depois do sabão que ele me passou o bracelete lá para seguir. Ô Chico, e qual dessas experiências que você já teve ao longo desses 15 anos que te marcou mais, assim? Olha, a SP City, essa camiseta que eu estou, que marcou bastante, é porque uma semana antes eu estava fazendo treino de musculação e por um descuido eu tive uma lesão no intercostal. Estava fazendo um leg press. Eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia nem respirar, porque soltei com força e tive essa lesão aqui na costela, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Eu sei que eu liguei até pro André da Azuca, que é médico, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso tomar alguma coisa. Vim no Maltese, fui fazendo procurando resolver a dor intensa que estava aqui no intercostal. E no fim eu falei assim, bom, eu vou fazer a prova mesmo assim. E aí na sexta-feira à noite, eu tinha que fazer um treininho antes lá de regenerativo, lá de 10 km. Eu tomei um Dandrilax, negócio assim, um remédio lá, forte pra caramba. Tomei e falei, pô, legal. Meia hora antes da prova eu vou acordar de madrugada e vou tomar, né? Vou mandar outro, né? Eu lembro que o Goldman também estava com um problema no pé e tal. E eu fiz isso. Só que chegou no quilômetro 23 da maratona, aquilo começou a passar o efeito, né? E aquela dor intensa, aquela dor, eu falava, meu Deus, e agora? Eu tentava procurar o meu remédio dentro do meu bolso lá, eu não encontrava. Eu falava, preciso parar em algum lugar aí, enfim. Eu lembro até hoje que tinha alguns que estavam na frente, o Paulo acho que estava na frente, a Zuca e a Ádia estavam atrás. Eu seguindo lá, sentido cidade universitária, e essa prova foi muito marcante por causa da dor, né? Da superação da dor e tudo mais. E estavam dando antiatrito num palito para passar, né? Porque as pessoas vai assaduras e tudo mais. O cara veio com aquele palito, aquela dor minha era tão intensa que eu pus aquilo na boca. Ele falou, não é para comer. E eu cuspi, né? E logo depois veio a Ana Zuca e a Adi atrás e falaram assim, o cara deu aquele palito e falou, não é para comer. Ainda a Zuca falou, nossa, quem que foi o louco que comeu isso, né? Será que alguém comeu? Tinha sido eu, né? Mas depois eu encontrei o meu remédio, tomei outro remédio daquele forte, dose cavalar, passei pela USP e completei a prova. Então, essa prova me marcou bastante, porque eu estava chegando para entrar no jockey e eu achei que eu não fosse terminar. Porque no quilômetro 28º eu estava totalmente arrebentado por causa dessa dor. E achei, mas eu encontrei mais uma dose ali, cavalar. Que segurou a dor. Que segurou a dor, então quer dizer... Exemplo, não é, mas é uma prova que me marcou bastante. Pela superação, sustentar a dor e tudo mais. De ter sustentado a dor e tudo mais. Ô Chico, você que fez 2 provas fora e muitas aqui no Brasil, como você vê essa relação, essa diferença assim, de fazer o sentimento de fazer uma prova fora, de fazer uma prova aqui? Qual é a diferença? Assim, você consegue ter uma comparação? Assim, nós fizemos a prova lá em Santiago do Chile, foi uma prova muito bem organizada, mas assim, difere o ambiente, assim, embora o trajeto, tudo seja diferente, o povo. Aqui no Brasil parece que o calor humano é sempre maior do que nos países de fora, não sei porque você está na sua casa, talvez, você, Guilherme, também já participou de provas em outros países e continentes até, né? Eu fiquei mais aqui na América do Sul mesmo, na Argentina e lá no Chile.
E essas provas, assim, a gente nota que as pessoas não são tão receptivas, tão vibrantes que nem no Brasil. Porque no Brasil parece que até as pessoas, até os corredores mesmo te incentivam, te jogam, te empurram quando você está ali meio cabisbaixo, né? E nessas provas lá, embora a organização também tenha sido muito legal, na Argentina um pouco diferente, porque você sai do centro lá de Mendoza, o ônibus te leva até no pé da cordilheira, um frio danado, né? Você fica lá esperando chegar todo mundo para a largada, e a largada sai, você sai debaixo de um frio de 2, 3 graus, né? Eu não gostei muito disso, não, porque nós treinamos aqui no verão para lá no inverno, no frio. Então foi muito difícil, mas eu acho que o público difere muito. Legal, Chico. E Chico, e também na sua história e na sua bagagem também temos o Chico ciclista, né? Que gosta de fazer seus pedalzinhos, sua mountain bike aí como hobby também. E você fez vários desafios aí, inclusive alguns caminhos da fé, né? Sim. E como foi essa experiência para você aí? Experiência, novamente, a Gra e o Guilherme levando a conhecer novos desafios, né? A participar de novos desafios. Então, o mountain bike, a bicicleta sempre fez parte da minha vida, porque na minha profissão, no início, bem lá atrás, eu era cobrador, eu era contínuo, office boy, então eu usava de bicicleta para trabalhar, enfim. Então, eu sempre gostei muito de bicicleta. Tive uma primeira speed que chamava Caloi 10, né? Eu lembro que eu namorava uma menina lá de Sumaré, e no horário do meu almoço eu ia até Sumaré, namorava um pouquinho e voltava, e não almoçava, então eu ia de bicicleta. Então eu sempre gostei de bicicleta, a bicicleta sempre esteve na minha vida. E agora aí com a Grai, montamos aquele grupo lá de mountain bike e tal, fui convidado a fazer o Caminho da Fé, teve, né, o primeiro Caminho da Fé, fiz 3 vezes, né? O primeiro organizado pela Grai também, o segundo fui com você também, aí o outro só que eu fui, que a Grai não fez naquele ano, e eu acabei participando aí com um grupo de pessoas também da Grai. Mas enfim, a mountain bike, a bicicleta em si é muito gostoso, né? Eu acho que é um outro esporte que faz parte da minha vida, né? E como que é em cima de 2 rodas viver tudo isso, viver essa experiência do Caminho da Fé, essa mística, estar lá? Olha, o que significa para vocês? Eu vibro com aquele caminho, né? Já vibrei com a BR, que 90% da BR é no Caminho da Fé. Embora você corre de madrugada, você não para dormir, nada, né? Corre de manhã, tarde e à noite, você não vive muita experiência, porque o objetivo é outro. No Caminho da Fé, embora muitas pessoas vão como desafio esportivo, o caminho tem uma mística, uma espiritualidade muito forte, uma energia incomum. E viver o Caminho da Fé tem que ir. Tem que ir. Lógico, você tem que se preparar, assim como você vai caminhando, é bom se preparar, porque as subidas são fortes, as descidas mais ainda, e a pé ou de bike, ele exige das pessoas, mas você encontra forças lá que às vezes você não imagina que é capaz e que tem aquela energia para você, reservada para você. Então eu me emociono até de falar, porque as vezes que eu fui a primeira vez foi bacana, foi um grupo maior. A segunda vez eu passei um aperto, porque eu fui com os galácticos, né? Então era Guilherme, Ralph, Fábio, Renan Brichese, enfim, não foi fácil acompanhar, mas cada um faz o seu caminho, né? E na bike, assim, por mais que você esteja preparado, as subidas exigem bastante técnica, muita técnica na descida, mas é muita emoção, é muito inexplicável, né? Às vezes eu parava lá em alguns momentos, eu falo que o ano que nós fomos, o nosso apoio estava atrás, e eu estava subindo o morro do Caçador, a Serra do Caçador,
E eu passei por um ciclista, eu vi que ele estava bem cansado, mas eu passei pedalando e tal, mas logo terminando a primeira subida forte lá, eu parei para tomar um gel, tomar uma água, eu não precisava ter parado. É isso que eu falo, o pessoal já estava na frente, eu podia ter tocado, eu estava não estava assim cansado para parar, mas alguma coisa pediu para que eu parar numa sombra que nem era sombra, era uma árvore tão pequena que nem sombra ela fazia. Mas eu parei ali, aí chegou esse ciclista, esse peregrino, ele vinha vindo pedalando de São José do Rio Preto. E ele estava com problema de câmbio, e ele estava muito cansado, ele falou, nossa, ainda bem que você parou, que eu precisava conversar com alguém. Ali foi emocionante, eu falei, nossa, o que você está precisando? Eu falei, não, você tem água, tudo. Então são coisas inexplicáveis que acontecem no caminho. E aí eu fiz ali Samuel, depois acabei encontrando ele em Paraisópolis, que ele foi consertar a bike, que a minha também tinha quebrado os 2 raios da roda traseira. E ele também parou, que esse mesmo... Tem um rapaz lá que faz manutenção de bike, né? E ele parou lá, ele falou, pô, que bacana, chamava Samuel, São José do Rio Preto. Ele vinha pedalando de São José do Rio Preto. Acho que ele fez o maior lá, o maior. mais estendido. Então é uma necessidade que a pessoa estava sozinha ali de conversar com alguém e alguma coisa falar assim, não, para aí um pouquinho, você não precisa parar, mas você para um pouquinho. Eu parei ali, no fim, tive esse contato, essa experiência, né? Legal, Chicão. E com toda essa experiência, com toda essa bagagem, tanto no Endurance, provas mais curtas, mais longas, desafios, ultramaratonas, tem espaço para quê no futuro? O que você sonha fazer? O que você almeja? Eu ainda almejo fazer uma nova BR. Mais uma... Às vezes a gente em treino aí, um ou outro fala, não, vamos fazer ano que vem. Eu já faz 2 anos. Falei, não, vamos montar um grupo, né? Até no treino de terça-feira, eu falei, né? Se meu tendão deixar, eu vou com o seu, já falei. Assim, então. E aí eu acho bacana esses desafios. São diferentes. Eu falo que o pessoal da assessoria, os corredores, fazer uma prova dessa, assim, eu acho legal fazer prova de trail, né? Não precisa ser uma ultramaratona, mas participar também dessas provas para sentir o que é. Eu acho que esses treinos que tem, assim, treinão de Tatu, treinão do Sapezeiro, passa um pouco do momento de uma prova dessa natureza, né? Uma prova mais country, assim, mais trail. Eu acho legal, então eu me encaixo muito nesse tipo de prova, gosto muito. Então, gostaria de fazer mais uma BR, que mais? Tem mais espaço para quê? Eu venho cobrando o coach também, viu, pessoal? Olha, para fazer uma prova, um treino noturno aqui, do tipo, vamos até Tatu à noite, vamos até Cruzeiro aqui, né, que a gente faz muito de bike, mas fazer a pé, né? Lógico, tem toda a questão de responsabilidade, o Guilherme se cerca muito disso, né? Tem muita preocupação e o cuidado com o pessoal da assessoria, com os alunos, né? E professores e tudo mais, porque não é fácil organizar um evento dessa natureza, lógico. Mas eu acho assim que essas coisas as pessoas têm que participar disso, para se enriquecer, para ter esses momentos assim, entre elas, assim, é bacana. Eu acho que a experiência num revezamento das pessoas estarem ali comprometidas com o companheiro, se entregam muito mais no revezamento, na prova de revezamento, ainda mais provas longas, né? Você revezando, então o companheirismo, a integração ali é muito maior. Eu acho legal. Então eu pretendo ainda fazer algumas provas. Nós vamos, prometo que a gente vai criar um desafio do lobisomem. Então, alguma coisa desse tipo. Não que seja assim, chegar primeiro, não. Um desafio assim do lobisomem, acho que legal. Olha, tá aí, já tem até o nome. O nome. Com certeza vai ter muito patrocínio aí, você vai ver só, se não vai. Não, vamos fazer uma coisa legal, então. Legal. Vamos bolar. Então, o que eu tenho pela frente é procurar me dedicar um pouco mais à bike, mountain bike,
E continuar correndo, fazendo provas e tudo mais. Eu acho que provas mais longas assim, talvez só no revezamento mesmo. Mas 21 quilômetros, eu quero fazer provas de 21, vou fazer agora, fiz a inscrição para 7, como eu não conheço o trajeto, eu fiz para 14 quilômetros, não estava muito preparado, estou me preparando melhor e participar mais também de provas passeios de mountain bike, trilhas, fazer caminho da fé, fazer outros caminhos aí, quem sabe. Legal, Chicão. Então, especialmente a corrida, o que ela ensinou na sua vida? O que a corrida me ensinou na minha vida? Olha... O que ela te ensinou, assim, fora do esporte? Você corre... O que você leva da corrida fora do esporte? O que ela te ensinou? Muita coisa. Primeiro de tudo, paciência. Me tornei uma pessoa com mais paciência. Paciencioso. Me tornei, assim, uma pessoa que procura sempre pensar antes de falar. Então, isso a corrida ampliou, assim... agregou no meu dia a dia. E o que a corrida também trouxe, assim, uma qualidade de vida. Parece assim que você tem mais disposição. Parece não, eu tenho mais disposição. Eu tenho mais disposição depois que eu corro, eu tenho mais disposição para tudo depois que eu corro. É incrível. Então isso me traz muita alegria, né? Uma pessoa mais extrovertida, enfim. Ô Chicão, e qual que... Eu conheço algumas, mas não vou falar, vou deixar pra você. Qual que é as manias do corredor aí? Bora, do Chico. Putz, a mania do corredor é tênis limpo. Eu tenho essa mania de limpar. Chego em casa, eu tenho que limpar a sola do tênis. Então isso é uma mania, né? Outra mania de corredor é que nem usar boné. Dificilmente você vai me ver usando boné se eu não estiver correndo. Então o boné é marca registrada, é uma mania que eu tenho. Nossa. Eu até brinco, uma vez a gente tá fazendo o Caminho da Fé e o Zé lá de São Paulo, ele tem o hábito de organizar as coisas dele tudo no dia anterior, deixar tudo bonitinho, tudo na sequência do que ele tem que fazer. Ele tem que pegar, sei lá, o capacete, o óculos, a câmera, ele deixa tudo sequencial, assim. E nós, querendo trollar ele no Caminho da Fé, né? Uma noite, né, esperou ele dormir, foi lá, bagunçou toda a ordem. Nossa, isso é terrível, ainda mais eu que sou virginiano. Entendeu? Bagunçou tudo ali. Aí foi muito engraçado na hora que ele acordou no outro dia. E dentro das manias, então, chegou, limpou a sola. Limpei sola de tênis. Tênis tem que estar em ordem para sair correndo. Então já ponho no sol. Nossa, tudo. Eu tenho até vergonha você falando isso aí. Eu vou revezando os tênis. Às vezes eu sei até quilometragem que eu corri com um determinado tênis. Então eu faço o revezamento, faço as limpezas, né? E assim, quando eu vou correr fora, que nem eu fui fazer uma corrida, fui fazer a volta da Pampulha sozinho, né? Porque fomos todos empolgados, voltamos do Rio. Não, vamos fazer inscrição. De repente só eu fiz a inscrição da Pampulha. Aí foi só o seu Chico. Só foi o seu Chico lá, né? Eu lembro que eu fiquei num hotel que tinha um pessoal de Minas Gerais, se eu não me engano, de Uberaba, eles tinham cedido o ônibus, eu peguei carona com eles. Mas assim, eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, eu ficava conferindo meu pré-prova, né? Todas as coisas que eu vou usar na prova, mais umas 3, 4 vezes. E chega no dia seguinte, parece que eu faço uma bagunça com a coisa e a coisa não acontece do jeito que eu tinha organizado, né? Então isso é terrível, ainda mais para virginiano, que tem que deixar o número, tem que deixar... Antes a gente tinha uns chipzinhos que punha no tênis, né? Enfim, para ver passada, nem lembro como é que chamava aquilo lá que a gente punha. Pedômetro, né? Então tinha essas coisinhas, você tinha que deixar com a bateria tudo correto, então conferia várias vezes. Então isso daí tem uns tiques aí, né, que a gente mantém na corrida. Chicão, e que conselho você daria pra galera que tá começando hoje a correr? Olha,
conselho é assim, não pare por uma simples lesão. Porque às vezes assim, a gente fala que para começar é difícil. E depois que começou, sempre vem um momento ou outro de dificuldades. Então, por quê? Porque eu lembro que uma vez teve uma corrida que eu fiz em Sumaré, que eu lesionei a panturrilha. E fiquei, acho que um mês e meio, 2 meses só cuidando da panturrilha. E não dava mais vontade de voltar, sabe? Falei, vou voltar, já estou sentindo dor. Então, acho que isso não é motivo para parar. Lesão, dores, todo corredor vai ter. Todo praticante de esportes vai sentir uma dorzinha ou outra no joelho, vai sentir uma dorzinha ou outra no tornozelo, na sola do pé. Eu falo assim, que dor, a gente convive com a dor, a gente aprende a viver com a dor. Então, isso, para os corredores novos, não desista lesionei, torci meu tornozelo. Quantas vezes eu torci o tornozelo, cheguei em casa, fui já cuidando porque eu não queria perder treino. Eu sei que é errado. Às vezes você tem que cuidar de uma forma mais severa daquela lesão. Mas não desistir por causa disso. Eu vejo que muitas pessoas, eu me machuquei, então desanimei. Não desanime por isso. Dê uma sequência. Procure um profissional para fazer um fortalecimento. Né? Não adianta só correr. A corrida é o início. Aí você fala assim, eu quero ter uma corrida de qualidade, eu quero fazer uma corrida. Então procure um profissional da área de educação física que possa passar um treino de fortalecimento muscular. Tem um nome que vocês da educação fala propriocepção. Propriocepção. Que são exercícios de equilíbrio. De equilíbrio. Isso é muito importante. É muito importante. Parece bobagem, mas são coisas que vão somando para você ter uma vida de atleta amador e, quiçá, atleta profissional, que vai fazer toda a diferença, né? Vai fazer aquele esporte ser prazeroso na sua vida. Por quê? Porque é isso que eu falo para as pessoas que estão iniciando. Tem que viver feliz, tem que fazer o esporte, mas antes de tudo, fazer com alegria, né? E eu falo assim, que eu aprendi com o Padre Itamar, que as pessoas têm que viver com alegria. Então, se o esporte faz bem para você, o faça com alegria, né? Não cobre de você. Procure fazer de forma leve, que todos os resultados vão aparecer. Naturalmente. Né, Chico, e abre o jogo aí pra gente agora. Qual que é o segredo para manter a constância nesse tempo todo aí? O segredo, eu falo assim que o segredo é ouvir os técnicos, né? Eu falo que eu parece que não, mas eu ouço muito. Eu procuro me cuidar dentro das minhas limitações. Ou seja, lógico que eu não vou lá, olha, eu quero comer isso. Não, eu como o que tem. Mas eu sempre falo assim, que não falta aquilo que é o básico, arroz, feijão, uma massa. Então a alimentação é muito importante. Ainda mais com o passar da idade, né? Logicamente você não vai se enveredar em comer só enlatado, você não vai enveredar em comer só processados, né? Alimentos processados. Você tem que procurar voltar à época lá da sua mãe, né? Do frango, da carne, da polenta, da massa. Então a alimentação é muito importante. Às vezes a pessoa tem dificuldade, procura uma nutricionista ou um nutricionista para te orientar. Eu acho que é bacana isso. Então isso é um segredo que às vezes eu não levo a ferro e fogo, que nem falar, vou comer um doce, eu como doce. Eu vou tomar uma cerveja, eu tomo uma cerveja, tomo um vinho. Mas tudo como dizia minha mãe, com parcimônia, né? Tudo com equilíbrio, porque isso faz com que você se sinta bem correndo e que você mantenha pelo menos uma constância nos seus treinamentos, nas suas provas. Eu falo assim, que acho que eu só teve uma vez 10 km que eu fiz abaixo de 50.
que foi uma corrida de Piracicaba, que eu fiz 49 uns quebradinhos. Mas eu luto com isso. Então, qual é o outro segredo? É você ter uma meta. Né? Por mais que eu tenha dificuldades, tenha lesão, tenha não sei o quê, eu fiz 51. Puxa vida, essa corrida eu fiz 53, meus 10. Porque eu falo assim, 50 um monte de gente faz. Desculpa. 50 minutos, 10 quilômetros, um monte de gente faz. Abaixo de 50 que é a minha meta, querer fazer 10 quilômetros abaixo de 50. Então, é isso que me mantém ali, que eu procuro sempre estar batalhando. Por mais que a idade vai avançando, eu tento buscar isso daí. Buscar essa meta. Essa meta. Chicão, agora a última parte aqui do nosso GraiCast. Vou falar algumas, vamos dizer assim, algumas palavras para você e você vai responder também, tentar responder em palavras únicas. Por exemplo, o que a caneca representa para você. Aí você dá uma palavra ali no que a caneca representa. Então vamos lá, né? Vamos lá. O que a corrida representa para você? O que a corrida representa para mim? Superação. Superação. O que a Grai representa para você? Orgulho. O que o caminho da fé representa para você? Espiritualidade. O que a maratona representou para você? Determinação. E que o seu bonezinho representa para você? A marca registrada. Se eu saio de casa sem um boné, eu tenho que voltar para trás para pegar. Então. E qual o treino preferido seu, Chico? Treino preferido meu? O treino de longa distância. Longo. Do longo. E o que passa na sua cabeça durante esse treino? Tudo. Até momento de oração. Até momento espiritual com Deus. Legal. E uma mania na corrida? Mania na corrida. Nossa, tem várias, né? Manias na corrida. Olhar adversário, né? Por exemplo, olhar o parceiro. Uma mania no trabalho? Silêncio. Uma mania dentro de casa, na família? Mania na família é você tomar café com todo mundo ali. Compartilhar o café da manhã. Legal. Chicão, ficou algo que a gente não conversou aqui que você gostaria de explanar, gostaria de colocar, ou trazer alguma coisa que falou e não completou? Eu acho que são as resenhas, assim, né? Que os contos, né? Os acontecidos em corrida, né? Isso eu não lembro de muitas coisas, mas tem algumas corridas que aconteceram. Por exemplo, posso contar? Pode, lógico que até deve, né? Até deve. Acho que... Conta aí pra galera lá no Rio de Janeiro, lá saindo do Bar da Lapa, como você tava? Nossa senhora, essa vez foi... eles contam. Eu realmente, eu acho que eles inventaram isso. Mas eu tava dançando. Eu dancei até em poste lá, né? Naquela época tinha aquele programa do Pânico, né? E tinha aquele personagem que era o Homem-Aranha, né? E ele dançava nos postes da Lapa. E a gente saiu, acho que, bem alterado, né? Pela quantidade de álcool que a gente tinha tomado. E a gente foi até o hotel caminhando, dançando nos postes da Lapa, né? Essa vez foi incrível, né? Eu lembro que também nessa vez, né, a primeira vez que nós estivemos, que foi no Hotel Real, né? Que nós ficamos. Eu fui colega de quarto do Guilherme. E aí, o Guilherme, ele fala, né, que eu tava dando risada, dormindo, né? E, enfim, ele levantou para me cobrir. Isso pegou mal, né? Não, foi assim, ó. Aconteceu, ambos tinham bebido muito. E a gente chegou e dormiu. Aí eu acordei de madrugada para ir no banheiro e vi um bom sentido, né? Um velho de 2 metros de altura, encolhido na cama, com frio e só coberta no chão. Aí eu fiz o favor, né? Peguei a cobertinha, fui lá e cobri o seu Chico.
Aí ele só dá aquela olhadinha assim de rabo de zóio meio assustado, aquela risadinha. Falei, que é isso, seu velho? Eu tô indo embora. Então. Essas coisas que são os causos das corridas, né? As histórias que a gente tem para contar, que foram momentos felizes vivendo, né? Enfim, os perrengues, Sim. Tem tantos outros casos, né? De perrengues que nós passamos em provas, né? Em aeroporto, esperando o voo, esperando o táxi, e aquelas coisas todas que é muito divertido, né? Bacana. Aquela vez também no Rio, né? Lembra do táxi? Que nossa. Meu, primeiro nós pedimos o táxi, nós tava num hotel que dava 1 quilômetro do aeroporto. Aí a gente pediu o táxi, o táxi chegou, né? Falou, não, nós chegamos no aeroporto e nosso hotel era 1 quilômetro. Que nós montou no táxi, nós falou que onde era o hotel, o cara já ficou bravo, queria ter que sair da fila pra levar nós 1 quilômetro, né? Aí o carro do cara era novo, né, Chico? Nossa, é verdade. Primeiro foi abrir a porta do passageiro. Entrou 5, né? Entrou 5 dentro do táxi. Aí colocamos as malas no porta-mala, foi abaixar um negócio, fez pum! Aí o cara, ficou bravo. Merda, porque ficou bravo. batemos a porta do porta-mala. Aí quem tava na frente, eu não lembro quem era. Era você? eu mesmo. Porque eu era maior, né? O mais alto, e eu fui entrar no banco da frente, fui puxar a porta, mas todo mundo já tinha entrado. E aquela porta prendeu na calçada, então roscou na calçada e eu puxei a porta. Falei, o cara olhou pra gente e falou, não é possível. Então aquela vez foi... Aquela ali foi foda também, né? E nós pedimos, eu lembro que nós fizemos o check-out do hotel, né? E ficamos esperando o voo que saía só à noite. E nós ficamos no saguão do hotel todo lá com mala, tínhamos almoçado e ficamos aguardando até dar o horário do voo, né? Pra ir pro aeroporto. Muito legal, foi muito bacana também. Chico, muito bom, viu? Vamos encerrando por aqui. Valeu demais. Eu gostei, assim como vi também outros podcasts assim. E é muito bacana, muito gostoso de ver a evolução da GRAI. Evolução técnica, né? Isso é bacana. E o cuidado nos preparativos, nas provas, você tá de parabéns, viu? Muito obrigado, Chico. Ao GRAI, os técnicos e tudo mais, tem um carinho muito, muito, muito especial por vocês todos. E esse projeto nosso do GRAIcast é levar mesmo essas histórias para as pessoas que estão chegando, estão começando, para inspirar novos corredores. Mostrar que pessoas como nós, normais, fazem coisas incríveis. E assim, e tudo isso é possível porque você e os demais confiam na gente, no nosso trabalho. Então a gente muito, então né? a gente assim agradece faz alguns demais. anos já que nós confiamos bastante, viu, Chico? Bastante. Eu lembro aí, até ontem o Roberto postou uma foto, você tinha cabelo, né? Tinha cabelo, olha como tá a situação. Agora eu vou ter que usar bonezinho. E você lembra o frio que você passou naquela avenida, aquela manhã daquela maratona? Nossa, em Campinas, né? Só, tem uma coisa que eu não gosto é de frio, tá? Eu não tomo nem banho na água gelada no calor, pra você ter ideia. Esse rapaz passou um frio que deu até dó dele. Cara, eu não gosto de frio. Gelado. E magrinho, né? Então, nossa senhora, dói tudo. Eixa vida. Isso é muito bacana. Então é isso que engrandece a vida da gente, né? Que legal, Chico, que legal. Obrigado então, Chicão. Valeu por compartilhar com a gente essa trajetória. Eu agradeço o convite aí, espero que as pessoas aí, se precisarem de alguma experiência, né, trocar alguma experiência em relação a provas, estou sempre à disposição. Com certeza, você é ali uma referência dentro da GRAI, né? Então, que responsabilidade. Você é um dos pilares, como eu falei no início do nosso podcast aqui. Inclusive atrás aí eu tenho a primeira camiseta da GRAI. Olha aí, quando não era nem GRAI, era Guilherme ainda. Era Guilherme. E tá exposta aí. Que bacana. Isso aí, pessoal. Você que acabou de ouvir o nosso podcast ou assistir, não esqueça de curtir, comentar, clicar lá no sininho para receber as notificações dos próximos episódios, tá bom? Então a gente agradece demais essa audiência. Se vocês puderem levar isso pra frente, essa jornada do Chico e de outros que foram aqui entrevistados, mostrando toda a sua evolução, toda a sua experiência. E são histórias também que inspiram a gente, que são pessoas do dia a dia.
Então a gente vai ficando por aqui de mais um GraiCast. Eu, coach responsável da equipe, apresentador aqui deste canal. Agradeço demais, Chico. Muito obrigado. Eu agradeço o convite de vocês aí. Eu falo que o Chico é um paizão pra mim, tá? Além de amigo, é padrinho meu, é aluno da Grai, é conselheiro também muitas vezes. Muitas vezes, é. Então, assim, é um amigão, tem um prazer enorme ter você aqui comigo. Eu aqui agradeço de fazer parte de toda a sua trajetória, viu? Obrigado, Chico. Chico. Pode contar sempre comigo e tenho certeza que tem mais alguns aí da Grai que também sempre estão à sua disposição. Amém. Valeu, Chicão. Obrigado, galera. Obrigado, até a próxima. Pessoal, espero que gostem. Valeu.